É uma oportunidade muito boa para a gente entender a complexidade de um problema que hoje afeta toda a humanidade. Nós vivemos uma situação de guerra, ninguém quer guerra, mas as contradições do nosso mundo levam ao desencadear de guerra. E as pessoas ficam perguntando por quê? Se você for analisar pelo que a gente ouve e vê nos meios de comunicação, a gente toma um partido para acusar alguém pelo desencadear, de condenar até mesmo um povo inteiro, achando que aquele povo é um povo bárbaro, né? E isso foge à lógica do raciocínio. O que nós devemos todos ter é uma capacidade de entender a história, como ela se desenvolve, as contradições, os conflitos entre os povos e as nações, que é para nós não sofrermos tanto tomando um partido sem saber porquê, apenas guiado por informações que muitas vezes essas informações não correspondem à realidade. Eu realmente tenho uma preocupação muito grande e vejo, primeiro, pela guerra e pelo sofrimento, porque passa o povo, tanto o povo da Rússia como o povo da Ucrânia, que são povos irmãos. Praticamente a Ucrânia e a Rússia são países, são povos, nações que se constituíram no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo leito, no mesmo lugar. E durante muitos anos esses povos viveram na harmonia de irmãos. É tanto que 30% da Ucrânia, 30% da população ucraniana são russos ou descendentes de russos. Aí como é que a gente vai compreender uma guerra entre esses povos que falam praticamente a mesma língua, né? Porque, por exemplo, eu falo russo, mas eu entendo também o ucraniano. É uma diferença muito pouco, né? E durante os 13 anos que eu vivi em Moscou, na antiga União Soviética, eu convivia, Eu me casei com uma russa, como todo mundo sabe, doutora Nina. Nós tivemos 2 filhos que nasceram em Moscou, o Andrei, que deu uma entrevista aqui para a rádio, e o Vassili, que hoje é advogado e trabalha aqui na Paraíba. Então é o seguinte, o meu conhecimento da Rússia é um conhecimento de quem viveu esse clima todo. Eu vou ser bem rápido aqui para explicar um pouco da história, como é que se processa. A União Soviética, que ela foi formada, era formada por 15 repúblicas. Entre essas repúblicas estava a Rússia e a Ucrânia. No começo dos anos 80, a União Soviética, como todos nós, se acabou. E cada país se separou, foi viver sua vida independente. Agora, só que nessa dissolução da União Soviética, a Rússia, como o maior país dessa comunidade, que era constituída, a Rússia tem um território que é quase 3 vezes o Brasil, são 22 milhões de quilômetros quadrados, e faz fronteira com a Ucrânia. Aí o que é que acontece? Quando se assinou com o Ocidente que a dissolução da União Soviética, se disse o seguinte, que a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é o que foi criado no tempo da Guerra Fria, a OTAN não ia aumentar a sua presença naquelas antigas repúblicas que faziam fronteiras com a Rússia. Isso foi acordado. Mas esse acordo não foi cumprido e os países ocidentais,
chefiados pelos Estados Unidos, eles avançaram e constituíram bases militares praticamente em torno de toda a Rússia. E a Rússia vivia dizendo assim: olha, vocês estão nos cercando, né? Vocês estão colocando em perigo a nossa segurança. Nós não queremos ocupar país nenhum, mas eu quero que vocês respeitem os nossos direitos de ter segurança. Mas os apelos dos dirigentes russos, né, foram ignorados completamente por isso. Então, dentro da Ucrânia se criou um movimento, se deu um golpe, né, e assumiram forças pró-ocidentais, né? E a Rússia não poderia aceitar isso, por quê? Porque essas forças pró-ocidentais se juntaram, né, com as piores forças nazistas, reacionárias, anti-russas, e viviam afrontando tanto os russos que moravam na Ucrânia, como o próprio governo russo. E vocês sabem muito bem que a Rússia é um país que tem um poderio militar, né, praticamente igual ao dos Estados Unidos, né? É uma potência econômica muito grande, e aí o próprio espírito dos dirigentes ocidentais sempre levaram assim uma política de evitar a aproximação da Rússia com os demais países europeus. Eles temem, né? Têm um medo enorme da Rússia pelo seu potencial. Mas a Rússia não é um país agressivo. Eu digo isso porque, quando eu cheguei em 1970 em Moscou, eu fui morar, eu conheci Nina, e nós passamos a viver junto num apartamento entre os russos, né? Então é o seguinte, esse conhecimento que eu tenho do povo russo, o povo russo tem horror à guerra. Não é por acaso que na Segunda Guerra Mundial, e isso está ainda patente na mente dos russos, os russos perderam 22 milhões de pessoas, né, na guerra contra a Alemanha nazista. Os russos não querem guerra, certo? Agora, os russos são patriotas, eles têm um amor muito profundo pela sua pátria, tanto que eles chamam a Rússia a mãe pátria, né? São patriotas. Então é o seguinte, quando começa a fazer todos esses desafios, e aí os dirigentes russos, durante esse período todinho, advertiu durante 8 anos, olha, vocês não façam esse tipo de provocação, porque vão terminar a gente tendo que tomar outras medidas, né? E essas medidas, infelizmente, vieram ao desencadear da guerra, certo? Porque uma parte da Ucrânia, onde vivem 8 milhões de habitantes, essa parte se separou da Ucrânia e constituíram repúblicas independentes. A Ucrânia não gostou disso. Os russos passaram 8 anos sem reconhecer essas duas partes, porque queria chegar a um acordo. Se negociou tudo com a Ucrânia, o chamado Acordo de Minsk, onde se dizia o seguinte, olha, vamos resolver esses conflitos aqui dentro da Ucrânia com a ajuda da Rússia dos países amigos, vamos resolver tudo pacificamente. Mas a Ucrânia ignorou esses acordos, né, que poderiam ter, se fossem cumpridos, né, deveriam, hoje nós não teríamos essa guerra. Mas o presidente Putin sempre dizia, olha, o seguinte, vamos negociar, vamos cumprir os acordos de Minsk, não vamos chegar à situação de guerra, porque não interessa à Rússia e nem ao povo ucraniano. Mas, infelizmente, os russos tiveram que tomar essas medidas que, infelizmente, estão aí custando derramamento de sangue, né, mortes e destruição.
Certo. Dá para prever o final disso tudo? Muito se fala em Terceira Guerra Mundial, conflitos bélicos, bombas, enfim, tudo isso é o que é posto pela imprensa, né, e pelas redes sociais. Dá para prever como é que tudo isso vai chegar? Eu não acredito que Terceira Guerra Mundial não vai acontecer, certo? Porque seria a destruição da humanidade. Porque se você pegar hoje o arsenal de bombas atômicas, os Estados Unidos e a Rússia, né? Aproximadamente há um equilíbrio, né? A Rússia tem 6.000 e tantas ogivas nucleares, os Estados Unidos têm 5.000 e aproximadamente a mesma coisa da Rússia, né? Isso aí, por exemplo, só 2 ou 3 ogivas dessa acabaria com o mundo, né? Não precisava de tanta coisa para destruir o mundo. Então é o seguinte, mas a Rússia já colocou em estado de alerta, né? Esse potencial, mas assim, eu acredito que não há uma possibilidade de uma guerra nuclear, até mesmo porque o avanço das tropas russas na Ucrânia faz com que a gente prevê que, no mais tardar, 1 semana, 10 dias, esse conflito, do ponto de vista militar, ele estará resolvido, certo? E depois de resolvido o conflito militar, certo? Aí vai se passar para aquela parte de, né, democratizar o governo da Ucrânia, né? Para acabar com essas pessoas belicistas, essas pessoas que querem um confronto, né? Isso aí tá certo, porque os russos, ao desencadear a guerra, os russos passaram 8 anos fazendo advertência. Mas eles só não faziam advertência, não. Eles se prepararam para a guerra durante 8 anos. E eles têm uma experiência de guerra muito grande, né? Sabiam que, ao desencadear essa guerra contra o governo da Ucrânia, não é uma guerra contra o povo, né? Eu tenho acompanhado, porque eu tenho canais russos na minha casa. Eu vejo as frentes de batalha ao vivo, né, escutando a transmissão direta das pessoas lá, e aquela coisa que os russos estão matando ucraniano na população civil, vocês podem acreditar que é mentira. Os russos hoje têm arma suficiente, por exemplo, se eu quero destruir uma base militar, né, os russos, como os Estados Unidos também têm, eu posso mandar um míssil e destruir só aquela base sem matar uma pessoa sequer, um civil sequer. Então, a guerra, ela foca os objetivos militares, né? E evita-se a destruição da população civil, certo? E isso faz com que, por exemplo, como os russos praticamente já destruíram, né? Quase 2.000 objetos, né? Unidades militares da Ucrânia, praticamente destruiu a sua força aérea. Eu acredito que é muito difícil o governo ucraniano atual se constituir por mais aí uns 10, né? Tudo bem, esse alarido todo aqui, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor da guerra, eu queria que houvesse a paz entre os dois povos, porque você viu ontem, né, na entrevista que o meu filho, que mora em Moscou, que é médico lá, Andrei, estudou aqui no Diocesano. Meu filho, Andrei, ele é médico, ele é filho meu, que sou brasileiro, com uma russa, né? Ele já se casou lá com uma moça que é ucraniana, viu? Quer dizer, eu vou querer uma guerra que envolva até mesmo a minha família? Não, certo? Então, mas eu acho o seguinte, que infelizmente aconteceu, mas eu acredito, respondendo a sua pergunta, no final, onde vai se restabelecer o equilíbrio de força. O Ocidente sabe muito bem, os Estados Unidos e os demais países da Europa sabem muito bem que é impossível
você vencer militarmente ou economicamente uma potência militar e econômica como a Rússia. É impossível. Vai chegar ao ponto que eles vão dizer, olha, pronto, né? Vamos parar por aqui, vamos chegar a uma negociação. Agora, tudo bem, isso vai custar para todos nós, os civis da Ucrânia, da Rússia, vai custar ter um preço, né? O preço da morte, da destruição, prejuízo. Quem pensa, por exemplo, que a Rússia, com todas essas sanções que foram aplicadas, só é a Rússia que vai sofrer? Não, porque, por exemplo, o preço do petróleo já foi lá por lá. Quer dizer, as coisas, a carestia vai aumentar aqui no Brasil, porque o preço do petróleo já está mais, o barril já está por mais de $100, né? Todo mundo diz assim, e a questão, qual é o interesse do governo brasileiro, né, tocando já nesse problema aí? Por exemplo, o interesse do governo brasileiro, o agronegócio do Brasil hoje depende muito dos fertilizantes que vêm da Rússia, né? E a troca comercial entre a Rússia e o agronegócio brasileiro é uma coisa de bilhões de dólares. É como se diz assim, não, o governo brasileiro ou se abstém ou se critica. O governo brasileiro nunca emitiu uma nota de que apoiava o Putin nessa guerra. Mas eles tomam uma posição, eles querem preservar os negócios que o agronegócio do Brasil tem com a Rússia, né? E não é por causa de uma guerra que o pessoal do agronegócio aqui no Brasil vai deixar de continuar lucrando com os negócios que tem com a Rússia. O querido Salomão, muito obrigado pelos esclarecimentos. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. Bom, eu só quero agradecer pela oportunidade. É uma oportunidade que a gente tem enquanto cidadão, porque todos nós sofremos com a guerra, né? Mesmo que essa guerra não bata diretamente nas nossas casas, no nosso Brasil, mas isso de qualquer maneira afeta. E qualquer preço que se pague por uma guerra, todos nós pagamos, né? Todos nós pagamos um preço, porque as coisas se tornam mais difíceis, né? Há um clima de ódio, há um clima de injúria, né? E isso mentalmente, né? E eu já falo como psiquiatra, qualquer guerra, seja ela no ponto mais distante do mundo, afeta a mente e as emoções de toda a humanidade.